Programa Revista Portal VIP. Oferecimento: Rubens Salon for Men. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza. Revista Portal VIP. 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros. Atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson. Você sempre de Mitsubishi. Salve, salve, Catalão! Estamos aqui em mais um programa da Revista Portal VIP, agradecendo você por estar acompanhando o nosso trabalho aqui. E na edição do nosso programa de hoje, você vai conhecer a história de um grande homem. Ele é mineiro de Araguari, casado com Sandra Ramos, pai de coração de 2 filhas, a Andressa e a Fernanda, é campeão em ciclismo de estrada e mountain bike, cardiologista, legista e médico de emergência do SAMU de Catalão, é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Nosso homenageado é Dr. Peterson Idelmino França, esse grande homem que vocês vão conhecer de maneira muito especial no nosso programa de hoje. Muito obrigado pelas palavras. Queria mandar, primeiramente, agradecer a você pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha profissão, até mesmo para pessoas que não me conhecem aí. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, Dr. Peterson, em nome de toda a nossa equipe, porque a gente sabe que o médico corre muito, tem um tempo escasso, e pelo fato de já estar dispondo um pouquinho do seu tempo para a gente falar um pouquinho de você, da sua profissão. A gente dá um jeito. Legal. O senhor está em Catalão há 2 anos e meio, 2 anos e meio já. E como é que foi assim, essa vinda para a cidade? Catalão surgiu na minha vida mais ou menos por acaso, vamos dizer assim. Foi um acaso determinado. Como eu sou mineiro, nascido em Araguari, a cidade no qual meu pai e minha mãe ainda residem lá, eu morava em São Paulo. Fiz a minha formação de especialidade em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa. Então, eu sempre queria voltar para ter uma proximidade maior com a família, porque São Paulo, dificuldade para viver, dificuldade para morar, locomover, apesar de ser uma cidade onde tem tudo muito prático, tudo muito fácil, principalmente na minha área, principalmente na área médica, onde você tem tudo o tempo todo ao seu dispor, mas tinha essa questão familiar, então eu sempre quis voltar. Inicialmente tinha um convite para eu voltar para Goiânia, onde eu estudei muito tempo, a vida toda praticamente. Tinha esse convite por parte de um primo meu que tem hospital em Goiânia. Só que entre trocar São Paulo por Goiânia, eu estava ficando em São Paulo. E aí surgiu, por intermédio de um amigo meu, lá em São Paulo, a gente era colega lá de trabalho, e ele estava vindo para cá, para Catalão. Conheceu o dono do hospital, por intermédio dele, fez o convite para mim. Daí eu pensei, Catalão me atende muito bem, porque é uma cidade em crescimento, é uma cidade onde tem muito recurso, uma cidade muito boa para se morar, é uma cidade polo em desenvolvimento, com grandes indústrias, um comércio bom, tem um entroncamento rodoviário importantíssimo aqui, está próximo de Goiânia, está próximo de Minas, Uberlândia, tudo, aeroporto. Falei, é um lugar para mim ideal e próximo da minha família. Aí não pensei 2 vezes, vim aqui conhecer a cidade, porque eu só conhecia de passagem, conhecia a cidade e já falei, tô partindo para Catalão. Bebeu água de Catalão? Dizem que quem bebe d'água aqui nunca mais sai daqui. Não saí daqui, fiquei e não pretendo sair daqui. Para mim, tô adorando Catalão, não pretendo sair. Mas
Mas nós temos uma cidade maravilhosa mesmo, né? Muito boa, excelente cidade, o povo é muito hospitaleiro, os catalanos, eles são pessoas muito abertas a amizades novas. Eu tenho já muitos amigos aqui, conheci pessoas fantásticas aqui em Catalão, tive a oportunidade de conviver com diversos setores aqui, então achei muito boa a cidade em todos os sentidos. A cidade me recebeu e me acolheu de uma maneira que eu não tenho nem como agradecer. Que legal, que bom. Muito bom mesmo. E vamos conhecer um pouco da sua trajetória dentro da medicina, assim, como é que foi se tornar médico, teve estímulo da família, foi uma opção sua, como é que foi a sua trajetória, até se formar médico? Sim, né, certo. Eu sempre quis ser médico. Isso foi desde fácil. Criança? Desde pré-adolescência, praticamente. Criança não. Criança, meu desejo quando criança profissional era ser maquinista da rede ferroviária. Eu adorava ver aquela locomotiva. Era apaixonado pelo trem. Achava bonito o trem de ferro. Então, assim, a minha vontade era aquela. Mas depois surgiu, né, o interesse pela medicina e tudo. E eu até cheguei, eu fiz outra faculdade antes. Eu sou formado em biomedicina também. Eu sou biomédico de formação. Trabalhei com a área um tempo também. Porque quando a gente é muito novo, a gente entra na faculdade, às vezes, você é muito imaturo. Quando eu entrei para a biomedicina, eu já entrei sabendo que eu queria medicina. Mas como? Falei, não, vou entrar e vou ver como é que é. E acabou que eu me formei tudo, mas eu sempre quis medicina. E eu dava aula também de física, para segundo grau e cursinho, em Goiânia. E sempre gostei muito dessa área de cálculo, matemática, física e tudo. Isso, aí depois quando eu entrei para a medicina, isso me direcionou de certo modo para a cardiologia. Porque a cardiologia tem muito a ver com física, com matemática, com conta, com vetores, com tudo. Você trabalha a parte de gráfico, de eletrocardiograma, de tudo. Então, isso por exemplo, eu tenho subespecialização em ecocardiograma. É ultrassom, isso é física. Entendeu? Então, aí foi uma série de coincidências. E eu tenho um primo já que é cardiologista. E ele já falava muito bem da cardiologia para mim, né? Então, aí fui convivendo. Combinou que eu fui fazer a minha especialização lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa depois. E aí se encontrou na cardiologia? Isso, e depois fiz ecocardiografia, subespecialização. É a minha vida. E em Catalão, como está o coração dos catalanos aí? Opa, o coração dos catalanos está um monstro, mesmo porque já existiam e existem grandes cardiologistas aqui antes da minha chegada. Então já tinha uma população que já estava sendo bem vista por esses cardiologistas. É óbvio, eu só cheguei para somar com o restante do pessoal. Então, assim, os corações dos catalanos já estavam sendo vistos, que ainda não estavam, já estão agora também com a gente também. E do ponto de vista de prevenção, Dr. Peterson, a gente sabe que assim, muitas pessoas deixam às vezes para ir ao médico quando já está começando a sentir um mal-estar, né? Que identifica ali algum problema. Você como cardiologista, eu imagino que você deve trabalhar com os seus pacientes muito mais aquele hábito ou aquela sensação, aquele desejo de que o paciente tenha a prevenção e não o tratamento da doença, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer uma coisa para vocês. É muito complicado essa parte, porque é uma parte cultural do brasileiro. Difícil, a gente trabalha hoje com a prevenção que a gente chama de prevenção secundária. Ou seja, depois que já aconteceu alguma coisa, eu procuro o médico. Ainda não temos enraizado a cultura de que temos que ir ao médico sem nada, sem sentir nada, entendeu? Por quê? Vamos falar em estatísticas. Por exemplo, coração até os 35 anos de idade mata muito, mas por problemas congênitos, ou seja, problemas que você nasceu com eles. Após os 35 anos, o coração mata muito por problemas adquiridos, ou seja, problema que você, durante a sua vida, fez tudo errado para dar tudo errado. Ou seja, você fumou, você não controlou o peso, você comeu sal em excesso, você não fez atividade física, você viveu estressado, entendeu? Então, aí é uma série de eventos que vai culminar, vai te desencadear uma hipertensão, uma dislipidemia, que é o colesterol alto, uma aterosclerose, que é o depósito de gordura nas artérias,
e vai combinar com uma série de eventos cardíacos desagradáveis e às vezes fatais, por exemplo, infarto agudo do miocárdio. Então a gente tem que entender, a gente é preciso entender que eu não tenho que sentir para poder procurar o médico. Eu tenho que ir por prevenção. Anualmente eu preciso ir ao cardiologista, assim como as mulheres vão ao ginecologista, assim como fazem o exame da mama, como fazem o exame citológico. A gente tem que olhar o coração. Hoje, eu escolho a minha velhice amanhã. Então, se eu não olho hoje o meu coração, se eu não cuido do meu coração, se eu não previno, se eu espero sentir alguma coisa para poder procurar o médico, eu posso ter falhado na prevenção primária. Aí eu vou para a prevenção secundária, eu espero acontecer o evento para eu poder tratar. Então isso é cultural no Brasil, infelizmente. A gente não consegue mudar isso da noite para o dia, apesar que estamos mudando. Eu tenho uma série de pacientes hoje que têm entre 16, 17 e 18 anos, mas estão vindo. Então assim, eu acho que gradativamente a gente fazendo esse trabalho de formiguinha, a gente vai mudando isso. Tem que mudar essa mentalidade. A prevenção tem que ser contínua. É um trabalho diário, né? Diário. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco com essa conversa super gostosa e de orientação com o Dr. Peterson, esse grande cardiologista que nós, catalanos, temos o prazer de conviver no nosso dia a dia. E no próximo bloco você vai conferir um pouco da dedicação deste médico ao trabalho de captar órgãos para salvar vidas. Então, fique aí, não saia daí, já nós voltamos. Você está assistindo o programa Revista Portal VIP. Oferecimento Rubens Salon for Men. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza. Revista Portal VIP. 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros. Atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson. Você sempre de Mitsubishi. Castro Seguros. Faça seu seguro com a Castro e encontre tranquilidade para o que você mais dá valor: seu patrimônio e sua família. Seguro automóvel, saúde, dental, residencial, empresarial, equipamentos, vida e previdência. Procure um de nossos consultores. Assistência 24 horas com corretores especializados de plantão. Castro Seguros, 3411-6315. Leia o livro Universo em Desencanto, o livro da verdadeira origem da humanidade. Acesse www.desencantodoniverso.com.br. Informações 6499497898 ou 81331707. 10 anos de história. A revista Portal VIP celebra uma década de realizações com os catalanos. E você ganha o presente. Programa Revista Portal VIP. Entrevistas sobre comportamento, histórias de vida e muito mais. Assista também através do site revistaportalvip.com.br. Revista Portal VIP. A revista de Catalão. Requinte e estilo para quem merece bons cuidados. Corte, todos os tratamentos capilares, penteados, maquiagem, tratamentos facial e corporal, massagens, depilação em cera e egípcia, design de sobrancelha, manicure e pedicure. Rubens Salon for Men, Rua Nossa Senhora de Fátima 585. New Outlander, o mundo vai ter que se preparar para tanta tecnologia. Alta performance com design moderno e inteligente a partir de 114.990. Venha para a Mac Nelson Veículos e conheça esse grande lançamento. José Marcelino 1311. Pedestre, use sua faixa. Estamos de volta com o programa Revista Portal VIP. Maravilha, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa da Revista Portal VIP. E lembrando, além de conferir aqui no canal 17, na Inan Telecom, você também pode ver todos os nossos programas gravados através do nosso site. É só ir lá na internet, digitar revistaportalvip.com.br e você vai conferir todos os programas que nós já fizemos. E vale a pena, porque são muitas histórias legais de vida dos catalanos. E hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Peterson, que é cardiologista. E aqui em Catalão, além de cuidar do coração dos catalanos, o Dr. Peterson está fazendo um trabalho pioneiro aqui na nossa cidade, fazendo captação de órgãos, né, Dr. Peterson?
Como é que tem sido esse trabalho, assim? Porque Catalão nem ouvia falar em captação de órgãos, né? Não tinha. Quando nós chegamos aqui, foi que fizemos a primeira. Foi no dia 29 de abril do ano passado, de 2014. 2014, foi logo que a gente chegou aqui, cheguei no final de 2013, foi. E aí a gente fez esse primeiro trabalho de captação de órgãos para doação, para transplantes. Foi eu não sei te dizer por que não fazia antes da minha chegada, porque é um procedimento até certo ponto simples, requer um treinamento, óbvio, requer um treinamento do médico que está lá na beira do leito, mas não tinha sido feito. Então nós conseguimos, tive uma ajuda muito importante de uma outra médica que também veio de Ribeirão Preto para cá. Na época, ela foi quem startou todo o processo, que foi a doutora Reila. Então a gente trabalhou junto, inclusive ela me ajuda hoje em dia a coordenar na central a nossa de captação de órgãos aqui em Catalão, no hospital. Então a gente detectou o caso, a gente entrou em contato já com o pessoal da central de captação em Goiânia, o pessoal foi super solícito com a gente, colocou tudo à disposição, a gente fechou os protocolos, porque você tem todo um protocolo que você tem que seguir para poder captar, a família tem que autorizar, não basta a vontade do doador falecido, tem que ter a autorização da família, se a família não autorizar não é possível, e tem que ser feito o exame por 3 médicos diferentes ao longo do protocolo de morte encefálica. Depois que você fecha o protocolo, aí sim pode partir para a captação. Logo em seguida a gente teve uma outra captação. Na primeira a gente conseguiu captar rins e córneas. Na segunda captação a gente conseguiu captar rim, fígado e córnea. Entendeu? Não conseguimos coração na outra captação porque, infelizmente, foi um dia que estava chovendo muito e a equipe que vinha para captar era de Brasília. E a única aeronave disponível para vir era um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Então não conseguiu teto para poder vir. E tempo é vida nesse caso. Não tinha como vir, perdeu-se um coração novo aí que dava para a gente poder captar. Isso. Aí depois disso, da nossa segunda captação aqui em Catalão, eu consegui, via central de captação regional Goiás, na pessoa do Dr. Luciano Leão, eu consegui mandar o nosso pessoal aqui, cirurgião, enfermeira do centro cirúrgico, eu consegui mandar para o Einstein em São Paulo, com tudo pago, para serem capacitados. Para depois voltar para cá. Então nós temos toda a equipe hoje formada. Uma equipe completa. Completa aqui em Catalão, de prontidão. A qualquer hora que tiver, a gente está preparado. E somos o único hospital credenciado pelo SUS para poder fazer captação de órgãos para transplantes de tecidos no interior de Goiás. Na Cefaiate. Não tem nenhum outro ainda que é no interior. Que tem esse credenciamento ainda, entendeu? Então assim, a gente atende a regional todinha, até de Cristalina para cá, tudo vem para cá pra gente no interior, quando se tiver alguma coisa. Até recentemente eu fiz um comunicado, enviei para o SAMU, que a regional nossa é Caldas, o SAMU, enviei um comunicado para o SAMU, dizendo que a gente tem esse protocolo aqui, que a gente tem todo o suporte do SUS para poder fazer isso. Para evitar, às vezes, que algum paciente vá para Goiânia só para concluir o protocolo, entendeu? Então a gente pode resolver por aqui. A família já está num momento extremamente delicado. Você imagina você tira o paciente. É um transtorno imenso, né? Então a gente tem condições de fazer isso aqui, a gente tem todo o aparato, a gente tem todo o suporte, todo o recurso de exame complementar e tudo. Entendeu? A gente esbarra em um ponto ainda que é a famosa sorologia. O que é isso? Fazer os exames de sangue do paciente de compatibilidade que são feitos em Goiânia. Então isso aí a gente tem que contar sempre com o apoio da prefeitura, que tem nos ajudado para disponibilizar um veículo imediatamente para levar e fazer o exame em Goiânia. Mas nesse ponto a prefeitura tem nos ajudado bem, tem nos atendido bem. Então não tem problema nenhum com relação a isso. A gente liga, pede, eles encaminham para a gente logo e já resolve. Recentemente tivemos outro caso aqui, que a gente ia captar também, estava tudo certo para fazer a captação de órgãos, mas infelizmente a doadora teve
problemas na sorologia, então aí foi contraindicada a captação. Infelizmente, uma paciente jovem também ia salvar muita gente. Isso aí. E sobre a questão da doação, Dr. Peterson, existem muitos mitos, né? E você, no seu dia a dia aí como médico, nas suas experiências aí, você deve perceber muito essa questão. A família às vezes não autoriza, porque acha que o seu ente lá tá vivo ainda, enfim. Como é que você lida com essas questões? Existem muitos mitos e muitos medos nisso. Primeiro que vem a cabeça da família. O meu familiar está vivo? Vai tirar o órgão dele vivo? Não, não vai. Não vai. É irreversível o quadro de morte cerebral. Ele morreu. Uma vez diagnosticado. Ele morreu a cabeça e o restante dali para frente é irreversível. É questão de dias. Não tem como prever também, dias, meses, não tem como prever, mas é questão de tempo para o restante poder parar. Entendeu? Então, assim, a morte cerebral é irreversível. E a partir do momento do diagnóstico definitivo de morte cerebral, é que se dá início ao processo de captação, se for o caso. Então, a família tem que entender o seguinte: primeiro, os exames são feitos por 3 médicos diferentes, com intervalos de tempos diferentes, para evitar. Não tem como dar errado. Não tem erro. Não tem erro. Então são 3 médicos diferentes, com 6 horas de diferença cada um. Depois que você retira todas as drogas que podem interferir no sistema nervoso central, entendeu? Você tem que aguardar 24 horas sem nenhuma droga, dessas que a gente diz que são depressoras do sistema nervoso. Tem que tirar todas, tirar a sedação, tirar tudo, para você iniciar o protocolo de morte cerebral. Uma vez diagnosticado depois dos 3 médicos, aí você tem início a todo o processo de captação, abordagem familiar, encaminhar material para sorologia, entrar em contato com a central de captação regional Goiás e tudo, porque existe toda uma interligação entre os municípios, né? É nacional. O último, por exemplo, captação que a gente fez, a gente tem notícia que um rim foi para Piracanjuba, aqui pertinho. Entendeu? Então assim, a gente tem notícia disso, a gente sabe para quem for. Fila, né? Existe uma fila, tudo, e a fila é de compatibilidade. Entendeu? Porque primeiro você tem que ofertar o órgão, e aí a partir daí vem a compatibilidade. Então, por exemplo, às vezes o primeiro da fila não tem compatibilidade com aquele órgão. Ele vai para quem tem. Entendeu? Então assim, coincidentemente, uma de Piracanjuba foi prestigiada com um rim. Entendeu? Nossa última captação de órgãos que a gente fez aqui. Então assim, não há a menor possibilidade do seu ente querido estar vivo. Ou de o quadro ser reversível. Não tem. É irreversível. Então a gente tem que. Nosso embasamento é científico. Então não tem como ter erro. E assim, existe toda uma legislação por trás disso. Existe toda uma série de documentos, o qual eu assino, o médico que está fazendo assina, todo mundo assina, porque existe uma responsabilidade sobre isso. Entendeu? Você está decretando o fim. Entendeu? Então, assim, não tem como dar errado. A gente tem muito problema não, a gente tem muito, às vezes, impasse com a questão religiosa, o qual a gente sempre respeita, né? Porque tem famílias que não optam em não captar nada, não doar nada, por questões religiosas. A gente tem que respeitar. Nós vivemos num país laico, né? Vivemos num país que tem liberdade de expressão, crenças e afins. A gente não tem como ir contra isso. Se a pessoa diz para mim que não vai, a familiar, não pode, não vou doar. Aí eu vou perguntar por quê. Por quê? Problema religioso? Não pode discutir. Tem que respeitar, né? Não pode discutir, eu tenho que respeitar. Mesmo sabendo que impacta diretamente na fila, isso impacta em tudo, mas é um direito da família também. Entendeu? Então nós não podemos entrar no mérito dessa questão. Problema religioso, de maneira alguma. E ainda trabalhamos com a negativa de 44%, né? 44% das famílias não aceitam. De maneira alguma, por diversos motivos. É uma guerra, né? Assim, uma guerra por parte da classe médica, que sabe a importância da captação, porque realmente salva vidas, e esse impasse, né, de quem está perdendo ali um ente, de tomar a decisão de doar ou não, né? É muito triste, né? É muito triste, né? É o que eu disse, você vê na morte o renascimento para uma outra vida. Então, assim, isso é muito triste para quem está perdendo o ente, mas muito feliz para quem está na fila e vai receber o órgão. Por exemplo, o último nosso tinha 27 anos.
Então, assim, imagina um rim de 27 anos de idade. Tem toda uma vida pela frente, né? Estamos aqui nessa conversa super agradável e super com base de orientação para a vida, né? Com informações sobre saúde, com o Dr. Peterson, que é o cardiologista aqui de Catalão. No nosso último bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre a vida desse médico que ama Catalão e que ajuda a preservar a vida aqui na nossa cidade. Você está assistindo o programa Revista Portal VIP. Oferecimento Rubens Salon for Men. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza. Revista Portal VIP. 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros. Atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson. Você sempre de Mitsubishi. Castro Seguros. Faça seu seguro com a Castro e encontre tranquilidade para o que você mais dá valor: seu patrimônio e sua família. Seguro automóvel, saúde, dental, residencial, empresarial, equipamentos, vida e previdência. Procure um de nossos consultores. Assistência 24 horas com corretores especializados de plantão. Castro Seguros, 3411-6315. Leia o livro Universo em Desencanto, o livro da verdadeira origem da humanidade. Acesse www.desencantodoniverso.com.br. Informações 6499497898 ou 81331707. 10 anos de história. A revista Portal VIP celebra uma década de realizações com os catalanos. E você ganha o presente. Programa Revista Portal VIP. Entrevistas sobre comportamento, histórias de vida e muito mais. Assista também através do site revistaportalvip.com.br. Revista Portal VIP. A revista de Catalão. Requinte e estilo para quem merece bons cuidados. Corte, todos os tratamentos capilares, penteados, maquiagem, tratamentos facial e corporal, massagens, depilação em cera e egípcia, design de sobrancelha, manicure e pedicure. Rubens Salon for Men, Rua Nossa Senhora de Fátima 585. New Outlander, o mundo vai ter que se preparar para tanta tecnologia. Alta performance com design moderno e inteligente a partir de 114.990. Venha para a Mac Nelson Veículos e conheça esse grande lançamento. José Marcelino 1311. Pedestre, use sua faixa. Estamos de volta com o programa Revista Portal VIP. Estamos de volta com o nosso programa da Revista Portal VIP. E lembrando, você que ainda não viu os demais programas que nós já produzimos, você pode acessar o nosso site na internet e conferir todas as lindas histórias de vida que nós já registramos no nosso site. E aqui hoje nós estamos conversando com o Dr. Peterson, cardiologista, e sobre o seu trabalho como captador de órgãos. É um trabalho que tem surtido tanto resultado, assim, chamado a atenção, que o senhor, na verdade, tem feito um trabalho aí de formar profissionais nessa área, inclusive médicos, né, Dr. Peterson? Exato. Já fui a Goiânia fazer treinamento com os colegas intensivistas lá de Goiânia, já por intermédio do Dr. Luciano Leão, qual me convidou para poder ministrar um curso, uma palestra lá, para treinamento dos colegas de Goiânia já. Então a gente já me capacitei, já capacitei outros colegas também já. E legal porque, assim, geralmente o que a gente vê é o profissional do interior buscando uma capacitação na capital, não no inverso, né? O isso interior, é muito bom, né? O do interior de capacitar o colega da capital, né? Isso é muito bom para a nossa foi cidade. Foi o que aconteceu. Então, assim, foi muito bom mesmo. Foi muito bom tanto o trabalho lá, a recepção do pessoal de lá. Então foi muito bom mesmo. O pessoal nos recebeu muito bem. Como é que o senhor vê a medicina em Catalão? O senhor que já tem uma experiência de médico em São Paulo, né? Uma experiência com um grande centro, como é que o senhor vê em Catalão essa realidade da nossa medicina? Nós temos recurso em Catalão hoje para resolver 99% dos problemas de saúde da população, entendeu? Recurso técnico, recurso pessoal, recurso profissional. Entendeu? Então a gente tem condições para isso. Catalão, a medicina de Catalão tem competência para isso. Temos excelentes hospitais aqui, hospitais referenciados para tratar doenças renais, doenças do coração,
tudo. Então, a gente tem um potencial muito grande e eu acredito que ainda vai crescer muito. Como eu disse, Catalão é um entroncamento muito importante, onde tem sempre uma migração para Catalão de pessoas que vêm morar, residir aqui, traz família, traz tudo. Então eu acredito que ainda tem muito para crescer, mas nós já temos uma medicina de ponta em Catalão, você pode ter certeza disso. A população pode dormir sossegada, pode ficar né? tranquila, a população, entendeu? Claro, a gente sofre limitações como qualquer cidade, lugar, né? no Brasil sofre limitação, porque assim, muitas coisas a gente demanda do SUS. Então o que acontece? Existe uma limitação de vaga, existe uma limitação de recursos, tudo, mas isso não é da gente, entendeu? Isso não é da gente, isso é do sistema que existe essa limitação. Então a gente também faz parte desse sistema, a gente também tem essa limitação. Mas, por exemplo, a gente já operou o coração aqui em Catalão, já fez de tudo. Então a gente tem o potencial para isso, tem o pessoal, tem tudo. Então, os catalães podem ficar tranquilos nesse sentido. Muito bom. E o Peterson, como é que está o Peterson como ser humano, tirando aí a rotina estressante de médico cardiologista que salva vidas, né? No dia a dia, como é que é a sua vida, doutor Peterson? Como é que é o seu coração no dia a dia? Excelente, excelente. Eu mantenho o meu coração muito bem praticando esporte. Eu sou ciclista amador, já participei de competições aí em nível nacional com ciclismo, já em Ribeirão Preto, já em Brasília, em Pirenópolis, então em outros lugares eu já participei. Então eu cuido muito bem do meu coração. Comecei a praticar o esporte para controle de peso e tudo, perdi muito peso com isso e fui gostando. Então minha vida é muito simples, é muito tranquila, não tenho nada. Tenho vários amigos aqui em Catalão, pessoas diversas áreas, assim, tem amigos médicos, mas tem amigos de todas as áreas. Tem professor, tem engenheiro, tem mecânico, tem tudo. Então assim, eu convivo muito bem com todos eles, conheci muita gente através da bicicleta. Grupo do pedal? Muita gente, então convivo em todos os setores aí. E a vida é muito simples, muito tranquila, gosto demais do meu trabalho, amo o que eu faço, trabalho aqui no hospital, no SAMU, no IML, para todo lado aí. Tem uma carga horária também puxada. Tem uma carga horária puxada, trabalho final de semana também, mas não tenho problema nenhum com isso não. Então é muito bem tranquilo, moramos eu e minha esposa aqui, nós nos amamos, nos damos muito bem, então a vida em Catalão para mim nesse sentido, estou achando, se eu for comparar para vocês São Paulo, como é que era a minha vida. É uma maravilha hoje. Não tem nem o que te dizer. São Paulo eu entrava dentro de um carro hoje e eu ia ver minha esposa 2 dias depois. Entendeu? Aqui não, aqui eu tô perto de tudo, no eixo, consigo resolver tudo, consigo passar em casa, consigo. Então não tenho esse problema. São Paulo é muito triste nesse sentido, a locomover de São Paulo é muito difícil. Então, às vezes eu ia trabalhar num lugar, e de um lugar eu ia para outro, eu chegava em casa 2 dias depois. Então é difícil. E no mais, a vida é isso, a vida é simples, eu sou muito alegre, gosto dos meus amigos, gosto de estar com as pessoas, gosto do que eu faço e gosto da minha bicicleta. Ama bicicleta, tem 2, né? 2. Me confidenciou 2, né? Por enquanto. Doutor Peterson, e viver a vida, na nossa conversa em off, o senhor comentou que as relações que o senhor tem com a vida, com as pessoas, é uma relação afetiva, de certa forma, né? De um resultado afetivo e não simplesmente do toma lá, dá cá. Por exemplo, como médico, eu vou te atender, você me paga e pronto. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque assim, isso passa a ser mecânico, digamos assim. Então o que acontece? Como eu até em off eu te mostrei e te confidenciei aqui, pequenas lembranças que pacientes trazem para a gente, tudo. A gente está fazendo simplesmente a obrigação que a gente tem que fazer como médico. E hoje em dia, com a medicina igual está hoje, as condições difíceis que a gente está trabalhando e tudo, você ter o reconhecimento do paciente, que reconheceu que assim, eu estou fazendo a minha obrigação, mas para o paciente eu fiz uma diferença enorme na vida dele. Então o paciente reconhecer aquilo e trazer esse reconhecimento para você, isso é gratificante. Isso é gratificante, que prova que
naquela vida, daquela família, eu fiz alguma coisa de diferente por eles e eles reconhecem isso. Então o reconhecimento ele não tem preço. Não tem o convênio A, o B, o C ou o particular que paga isso. Então o paciente reconhecer o seu esforço e o seu trabalho, para mim não tem nada melhor. É o que vale. É o que vale. Eu trabalho com muito mais felicidade, muito mais dedicação por isso e por eles. E é legal isso, porque assim, existem muitos profissionais de áreas diferentes, não só da medicina, que trabalham puramente pelo retorno financeiro, né? Infelizmente, né? Existem muitos, e assim, é muito bom a gente saber que você é um cardiologista e que tem esse sentimento. E por essas pessoas e outras que trabalham dessa forma, é que as profissões elas se nivelam por baixo. Exatamente. Entendeu? Porque são esses profissionais que às vezes deturpam todo o restante de excelentes profissionais que têm exercendo sua profissão de uma maneira digna. Que não precisa muito mais do que isso, é você ter dignidade, respeito e respeitar. E fazer o que você tem que fazer. Então eu acredito que é só isso. Né? E, não tem segredo, né? A receita é simples. Não tem segredo, é simples, é o básico. Entendeu? Só que a gente está numa situação hoje que nem o básico está sendo feito por N motivos. Entendeu? Exatamente. Mas é isso que move a gente. E sonhos? Peterson ainda tem sonhos ou já realizou todos? Não, sempre tem. A gente nunca para, né? A gente nunca para. O ser humano está sempre em busca. A gente chega no limite, a gente já quer outro, entendeu? A gente já quer ir um pouco mais além, já quer ir um pouco mais à frente, entendeu? Claro, ainda tem muito para estudar, muito para me capacitar, mas aqui em Catalão. Ah, que boa notícia. Vou ficar aqui, quero ficar aqui, vou para os meus cursos, meus congressos, minhas capacitações, tudo, mas quero ficar aqui. Então, sua base é Catalão. Minha base é Catalão. Que Araguari não escute, né? Não, que Araguari de coração, né? Pronto. Mas é aqui. Porque nós somos co-irmãos, né? O povo claro. de Araguari é um povo muito querido, um povo muito bom também. Sou de lá. Doutor Peterson, infelizmente nosso prazo terminou. Pena, foi muito bom. Precisaríamos de muito mais tempo, né? Com certeza. É sempre assim os programas. A gente começa a conversar e uma coisa puxa a outra. Estamos à disposição aí sempre que você precisar, sempre que a revista Portal VIP precisar da gente, a gente está à disposição. Não vai faltar oportunidade. Que a gente puder atender aí, vai ser um prazer enorme. Obrigada. Tá Te presentear com essa edição, é a nossa edição de setembro. Muito obrigado, agradeço muito. As novidades da Portal VIP dessa edição. E agradecer o senhor por... Eu que agradeço. Agradecer você, que é claro. muito jovem. Agradecer você por ter recebido a revista Portal VIP em nome de toda a nossa equipe e nos colocarmos à sua disposição também. Te desejar muito sucesso, né, que você tenha muito mais garra, muito mais saúde e determinação para continuar atendendo aí, cuidando dos corações dos catalães. Vamos estar empenhados cuidando dos corações catalães aí, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade que você abriu para a gente, muito obrigado pelo espaço, para a gente divulgar um pouquinho do que a gente faz. Acho que isso é um veículo importantíssimo, que chega até as pessoas de uma outra maneira também. Então esse espaço é importante, muito importante. Eu tenho que te agradecer muito. E assim, o tempo infelizmente foi um pouquinho curto, mas a gente está à disposição para sempre que você precisar. Programa Revista Portal VIP. Oferecimento: Rubens Salon for Men. Bom gosto, requinte para realçar a sua beleza. Revista Portal VIP. 10 anos de dedicação a Catalão. Leia os livros Universo em Desencanto e conheça a verdadeira origem da humanidade. Castro Seguros. Atendimento criterioso 24 horas para você ficar tranquilo. Mac Nelson. Você sempre de Mitsubishi.